Se você tem uma Bíblia, abre no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 3, um texto muito conhecido do Velho Testamento, que eu quero conversar com vocês nesta noite, ainda nessas palestras sobre família. O que é que nós temos que fazer para realmente batalhar para que as coisas mudem, amém? 37:3 diz o seguinte: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Ele falou, o profeta Ezequiel. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero nessa conversa ensinar vocês a profetizar, a falarem coisas boas com respeito à vida de vocês, com respeito à família de vocês. Amém? A necessidade que nós temos então de fazermos isso. E eu quero falar de um profeta, que é exatamente o profeta Ezequiel, que viveu 590 anos antes de Jesus Cristo. Ele era um homem excêntrico, era um homem que demorou para poder atender o chamado de Deus. Ele era um sacerdote, filho de um homem chamado, eu anotei aqui, Buzi era o nome do homem, e ele estava entre os 8.000 que foram deportados para a Babilônia na invasão de Nabucodonosor. E esse homem, como profeta, ele era muito excêntrico na maneira dele agir, nas atitudes dele. Ele era um homem que só ficou impactado quando Deus deu uma visão para ele, uma visão de 2 rodas que rodavam entre si, e uma visão também de alguns animais estranhos, que quando ele teve aquela visão, ele ficou tão impactado por aquilo que ele viu que Deus deu para ele, com o intuito de dizer a ele que Deus não tinha limitações, porque até então se achava que o poder de ação de Deus era somente na Palestina, e Deus então queria dizer que para ele não tinha limite, ele poderia agir e fazer onde ele quisesse, porque a ele estava dado toda a autoridade e o poder para fazer tudo aquilo que entendesse fazer na terra, sobre os homens e sobre os animais. E quando ele recebeu aquela visão, ele ficou tão impactado com tudo aquilo que ele viu, que ele acabou então cedendo e atendendo o chamado de Deus para poder fazer a missão que ele deveria fazer, depois de ter resistido durante muito tempo. E ele era um homem excêntrico porque, diz a palavra de Deus, que um dia Deus o transportou e o colocou no meio de alguns homens, que ele ficou tão chateado, tão impactado com essa situação, quando ele foi transportado e levado para um lugar chamado Tel Abib, e ali ele ficou deprimido, exatamente porque Deus o colocou no meio do monte de exilados. E quando ele saiu dali, aquilo foi tão impactante para ele, que a história conta que ele passou 7 anos sem falar. Olha que camarada estranho. Ele ficou durante 7 anos sem falar, porque Deus o transportou e o colocou no meio de alguns exilados em um determinado lugar, em uma determinada região. Até mesmo quando a mulher dele morreu, ele ficou calado, não esboçou nenhuma reação assim tão emocional, e ele era um homem que falava duro. Deus mandou ele ser duro para com o seu povo, porque o povo era duro, e ele era mais duro ainda nas suas colocações, e Deus então deu ordem a ele para que ele mantivesse essa posição dura, quando se tratava de falar com o povo de Deus. Ele ficou 7 anos sem falar. Ele só voltou a falar no dia em que ele tomou conhecimento que Nabucodonosor tomou Judá e invadiu o templo. Foi que ele voltou a falar, mas antes ele ficou calado durante 7 anos. E havia nele então toda essa resistência, um homem excêntrico da maneira como ele era, da forma de agir, nas atitudes, que parecia assim um pouco estranho,
mas era o homem que Deus usava. Diga glória a Deus. Era o homem que Deus queria usar, com toda a excentricidade que tinha, com toda a esquisitice que tinha, mas ele era um instrumento de Deus para falar aquilo que Deus queria que fosse falado, e para falar de uma maneira dura, de uma maneira incisiva, da forma como ele falava. E olha, eu estava copiando aqui algumas coisas com respeito à vida desse cidadão, e fiquei realmente impressionado com ele, a maneira como ele agia. Durante 390 dias, ele dormiu só do lado direito. Durante 40 dias, ele dormiu do lado esquerdo. Durante os 390 dias que ele dormiu do lado direito, ele estava com essa atitude, segundo ele, achando, punindo o povo de Judá. E do outro lado, punindo o povo de Israel. Vejam só como ele era. E teve ele essas atitudes que ninguém entendia, mas Deus falava com ele. E um dia, Deus resolveu potencializar a cabeça daquele homem nas coisas que Deus fazia. Deus o transportou para um vale de ossos secos. Era um lugar onde tinha acontecido uma batalha muito grande, muitas pessoas morreram, e os mortos não foram enterrados, ficaram ali no relento e no tempo, e então criou-se aquele grande vale de ossos secos. E Deus o transportou e o levou, e deu a ele então a oportunidade de presenciar alguma coisa chocante como isso. Imagine você ser colocado no meio de um vale de ossos secos, e de repente você vê toda aquela devastidão, aquele monte de ossos. E Deus então, quando colocou lá, Deus disse: filho do homem, falou Deus com ele, será que esses ossos podem reviver? Falou Deus. Ele parou e disse: olha, Senhor, é tu que sabe isso aí. E Deus disse: pois é, então começa a profetizar para que esses ossos vivam. E diz a palavra de Deus que ele começou então a profetizar, começou a dar ordem para que as coisas acontecessem dentro daquela situação de sequidão daqueles ossos, aquela situação devastada que havia ali naquele vale. Ele começou então a dar ordem e começou a profetizar sobre aqueles ossos secos, da maneira como Deus foi falando. E ele começou a dizer que viessem os tendões sobre os ossos. E quando ele profetizou, todos os ossos começaram a se juntar, e sobre aqueles ossos vieram todos os tendões necessários para poder ligar as articulações. E depois então que ele profetizou para que viessem os tendões, ele profetizou para que viesse a carne sobre aqueles tendões e aqueles ossos. E diz a palavra de Deus que os ossos começaram a se formar e começaram então a preencher aqueles tendões, e a carne começou a encher todo aquele corpo, aqueles ossos que antes estavam secos. E depois então que Deus mandou que ele profetizasse que se construiu homens no meio daqueles ossos secos, no meio daquelas estruturas secas. Deus mandou então ele profetizar para que viesse o vento dos quatro cantos, consequentemente viesse o Espírito sobre aqueles ossos. E ele profetizou. E quando ele profetizou, diz a palavra de Deus que o Espírito veio e entrou naqueles corpos que estavam construídos por Deus ali naquele lugar. E de repente aqueles ossos secos se levantaram, verdadeiros homens, e formou-se ali um grande exército. É o que diz a própria palavra de Deus. Vejam bem, deve ter sido uma visão impactante, uma experiência incomparável, que servia somente para mostrar o poder de Deus. Deus usava muitas vezes essa didática para poder colocar as coisas na cabeça dos homens do passado, para colocar as coisas na cabeça dos profetas antigos, para que eles pudessem então compreender e entender e assimilarem como é que age o poder de Deus. E quando Deus fazia essas coisas, a intenção de Deus era exatamente mostrar para aqueles homens e conscientizá-los, acima de tudo, que eles estavam se relacionando com alguém que é todo poderoso, que eles estavam se relacionando com alguém que pode todas as coisas. E é exatamente isso que Deus quer que você assimile, que você compreende.
compreenda que quando você veio para a igreja para servir a Deus, você está se relacionando e buscando um Deus que a Bíblia diz que tudo pode, que para Ele não há limitações e Ele é capaz de fazer qualquer coisa quando nós acreditamos naquilo que Ele é capaz de fazer. Vocês estão me entendendo? Vejam bem, essa foi a experiência de Ezequiel dentro dessa visão, a experiência que esse homem teve, exatamente uma situação que, sem dúvida alguma, é uma experiência que qualquer um de nós, com certeza, seremos impactados, mas às vezes Deus precisa nos impactar mesmo. Às vezes Deus precisa manifestar o seu poder para poder quebrar a sua incredulidade e a minha incredulidade. Às vezes Deus precisa manifestar o seu poder de uma forma muitas vezes reveladora, para que você entenda, para que você compreenda que você não está buscando qualquer pessoa não, que a pessoa que você está buscando, ele tem um poder incomparável, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem autoridade, foi Ele que fez esse mundo que nós vivemos. A Bíblia diz que foi Ele que criou os mares, que criou todas as coisas, foi Ele que criou esse universo. Não dá para nós entendermos a grandiosidade e o poder que existe nessa pessoa que nós adoramos, chamado Deus Todo-Poderoso. E se Ele tem esse poder como acreditamos, se Ele tem toda essa autoridade como cremos, fica claro uma coisa, que se você buscá-lo, tudo Ele pode fazer por você. Por quê? Porque nele está toda a autoridade, baseada pelo que diz a própria palavra de Deus. E esse Ezequiel era um sujeito que tinha que ter essas experiências. Para vocês terem uma ideia, ele só comia pão de cevada assado no esterco de vaca. Olha como o camarada era meio maluco. Mas era um homem que Deus usava. Mas o que é que tem a ver uma situação dessa de milagres acontecido há 2.500 e poucos anos atrás, com aquilo que Deus possa fazer hoje? Tem muita coisa. Tudo aquilo que está registrado aqui na palavra de Deus está registrado para que você compreenda e entenda o poder de Deus, para que não fuja da tua mente o entendimento com respeito ao Deus que você serve, exatamente com respeito àquilo que Ele é capaz de fazer. Eu digo isso para vocês porque o tempo vai passando e parece que a fé vai sumindo do coração das pessoas. Nós vamos começando simplesmente a vivermos a nossa vida baseado numa média ou numa mediocridade, a ponto de acharmos que Deus está limitado pelas dificuldades que possam se apresentar neste mundo em que nós vivemos. E às vezes a falta de experiência com Deus, a falta da experiência do sobrenatural de Deus em nossas próprias vidas, pode simplesmente endurecer o nosso coração e nos tornar céticos com respeito àquilo que Deus é capaz de fazer, com respeito àquilo que Deus é capaz de realizar. E eu digo para vocês que tudo aquilo que está registrado, irmãos, dentro da palavra de Deus, está registrado com o intuito de abrir a nossa mente, de fazer nós entendermos com quem nós estamos nos relacionando, fazer nós entendermos quem é que nós estamos adorando, fazer nós entendermos que nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo crê, que tudo vê, que tudo faz e que não há para Ele limitações. E quando você tem essa confiança nele, essa fé que está em seu coração é capaz de fazer com que a mão dele se mova para fazer coisas extraordinárias na sua vida. E essa experiência de Ezequiel serve para nós entendermos o poder da palavra, daquilo que falamos e daquilo que declaramos. Nós lemos aqui que Deus diz: profetiza para que as coisas aconteçam. Às vezes, nós precisamos realmente descobrirmos a nossa fé e começarmos a profetizarmos para que as coisas aconteçam. Sairmos da resistência com respeito à ação de Deus em nossas próprias vidas, como muitas vezes imaginamos, e começamos a acreditarmos que nós podemos profetizar coisas
que vai fazer com que realmente Deus mova a sua mão pela sua incomparável misericórdia para poder fazer acontecer as coisas. Será que você que está aqui está precisando profetizar algo em favor da sua própria família para que muitas coisas mudem? Ou será que você já está conformado com todas as situações de dificuldades ou impossibilidades que de repente você possa estar vivendo, a ponto simplesmente de encarar toda essa situação como algo normal, onde você acha que não possa, de uma certa forma, tomar posse do sobrenatural de Deus para ver as coisas mudarem? Às vezes, os sofrimentos são tantos, as dificuldades são tantas, que nós vamos nos limitando nessa nossa relação com Deus. Às vezes, nós ficamos com a mente tão cauterizada com respeito que Deus não faz isso, ou não faz aquilo, ou que não está no plano de Deus, que nós deixamos de viver sobrenaturais de Deus em nossa própria vida. E o que eu quero dizer para vocês, que o Deus da Bíblia é um Deus de sobrenatural, diga glória a Deus. É um Deus que faz coisas extraordinárias. Senão não teria sentido para nós continuarmos acreditando quando toda a palavra de Deus nos fala, nos afirma e nos convence que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de sobrenatural. Mas todo milagre de Deus para acontecer na nossa vida, nós temos que crer, diga glória a Deus. Temos que crer. O próprio Jesus disse: se tu creres que vai ser assim contigo, então vai ser da maneira como tu estás crendo. Logo, os milagres de Deus são limitados por nós mesmos, por sermos céticos, por sermos duros, por não aceitarmos determinadas ações sobrenaturais, nós ficamos sem experimentar o sobrenatural de Deus. É isso que acontece muitas vezes com as nossas vidas, mas baseado pela palavra de Deus, nós podemos perceber na Bíblia que existe inúmeros recursos que podem mudar a nossa realidade. Existem inúmeros recursos ensinados pela própria palavra que você pode usar para poder se fortalecer em Deus e para poder buscar respostas. E uma delas, um desses recursos, é sem dúvida alguma quando você abre a boca para começar a profetizar coisas boas sobre a sua própria vida. Diga glória a Deus. Às vezes, nós ficamos intimidados com a força do problema que nos cerca. Nós olhamos às vezes para situações que vivemos, olhamos para pessoas com quem nós convivemos, e quando olhamos, não passa para nós nenhum tipo de expectativa positiva de que aquela pessoa da nossa casa, da nossa família possa mudar. Não pensamos muito isso, porque nós estamos, de uma certa forma, intimidados pela grandeza do problema, pela grandeza da resistência, pela grandeza da dificuldade representada na situação que estamos vivendo em casa. Às vezes, nós começamos a achar que estamos diante de causas perdidas, porque nós mesmos nos conscientizamos que não tem jeito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando tudo parece perdido, quando tudo parece impossível, você, pela palavra, ainda tem muitos recursos para poder mudar uma realidade. E dentre elas está a oração, e dentre as muitas coisas que Deus deixou para nós usarmos como prerrogativa de recursos, está você declarar e profetizar a resposta que você está querendo de Deus, da maneira como fez Ezequiel, que profetizou sobre uma situação aparentemente irrecuperável, e aquela situação de sequidão, aquela situação de morte, aquela situação irrecuperável dentro da visão humana, se restaurou. Por quê? Porque a palavra de Deus e a palavra profética restaura as situações secas e perdidas, baseado pelo que podemos entender. Então, nesta noite, eu quero motivar você a profetizar coisas boas em favor da sua casa, a profetizar coisas boas em favor daquela pessoa da sua família que está te dando trabalho, a profetizar coisas boas a respeito
daquele marido que talvez em algum momento você imagina ou acha que é irrecuperável. Mas você, não baseado por aquilo que você está vendo, que de repente tudo aquilo que você está vendo representa para você como impossibilidade total, mas baseado naquilo que você acredita, quando você para e diz: meu marido é uma bênção em nome de Jesus, e eu declaro isso e profetizo que ele vai ser liberto e vai ser um homem de Deus. É muito melhor do que chegar e começar a dizer: é um atraso na minha vida, sei para que eu casei com ele, para mim só deu errado depois que eu conheci esse homem. E não somente com respeito a essas questões ligadas à sua família e seus relacionamentos, mas palavras que você pode dar de uma forma positiva e profética com respeito a outras questões, a outras situações ligadas à tua própria vida, ligadas ao teu bem-estar. É quando você ora e começa a declarar diante de Deus: Deus, eu sei que tu és comigo, eu sei que tu tens promessas com a minha vida. E no lugar então de eu ficar deprimido, ou me sentir derrotado, eu começo a declarar que o meu Deus está agindo em meu favor, e que pelo poder dele, pela magnitude dele, por tudo aquilo que ele representa, o meu problema não é nada diante do poder e da autoridade que ele tem. E você começa então a ter uma outra reação contra as impossibilidades da sua vida. Você começa a ter uma outra postura, que não é aquela postura de alguém que fica murmurando, de alguém que fica reclamando, de alguém que fica questionando, de alguém que fica naquela situação de tentar encontrar uma explicação por que está dando errado, mas aquele que tem uma posição de submissão e que usa das prerrogativas da palavra de Deus para poder declarar bênção em favor da sua própria vida, porque baseado pelo que nós entendemos, falado pelo próprio Jesus, vai ser com você da maneira como você está acreditando. Diga glória a Deus. Foi Jesus quem disse isso, que vai ser da forma como você está acreditando. E na hora então que você se apoia nisso, se sustenta nisso e começa a abrir a boca para profetizar bênçãos em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor da tua esposa, em favor do teu marido, em favor das pessoas que convivem com você, em favor da tua própria situação, seja a tua situação profissional, seja a tua situação financeira, que você começa a acreditar até mesmo aquilo que parece impossível, Deus pode transformar em vitória, em bênção, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por quê, irmãos? Deus é muito glorificado através daquilo que ele faz na tua vida e na minha vida. Ele tem interesse de fazer, porque sempre que ele transforma a sua vida, ele é glorificado. Quando ele abençoa a tua vida, ele é glorificado. Quando as pessoas olham para você e dizem: você já não é mais a mesma pessoa, que sabe que a mudança da sua vida está diretamente ligada à ação de Deus em você, ele é glorificado. Diga glória a Deus. Quando você está na pior, derrotado, fracassado, que de repente a tua vida muda e você consegue se levantar de uma situação aparentemente sem saída, Deus é glorificado. Por quê? Porque as pessoas vão entender que se algo de extraordinário na tua vida aconteceu, foi porque Ele fez, e isso faz com que o nome dEle seja glorificado. E olha, tem coisas que, como Deus é glorificado. Eu contei o caso da irmã aqui da igreja, que eu fui visitá-la uma vez. Eu não sabia mais o que fazer, porque tem situações que você fica impotente. Quando alguém vai pedir pastor Paulo, faça uma visita, que você vai lá orar pela pessoa e que você vê às vezes o estado da pessoa muito difícil, complicado, que você se sente impotente para resolver. Dá uma frustração, porque se dependesse de você, você mudava as situações. Mas Deus, Ele sempre tem os seus critérios. Diga glória a Deus. Às vezes Ele quer fazer, mas às vezes Ele não quer fazer. E quando Ele não quer fazer, Ele deve ter um motivo pelo qual Ele não queira fazer.
Vocês estão me entendendo? Eu fui visitar a minha irmãzinha ali, que está ali. E no dia que eu fui lá, eu saí de lá chorando. Eu saí de lá chorando porque eu me senti tremendamente impotente diante da situação. Entrei no carro, baixei a cabeça, falei com Deus: Senhor, o que é que eu faço numa situação dessa? Isso me dói a alma, me dói o coração. Porque eu fui na casa dela e ela estava chorando e gritando de dor por causa de um câncer. Era uma metástase, os médicos haviam desenganado, o sobrinho dela estava desesperado, estava todo mundo triste, se conformando com uma situação, mas mesmo vendo a dor e o desespero dela, ninguém parou de orar, diga glória a Deus. Todo mundo continuou orando. As pessoas continuaram orando, porque sempre você espera que Deus possa restaurar, porque quando Ele quer restaurar, Ele restaura, diga glória a Deus. Quando Ele não quer, Ele não faz, Ele recebe a pessoa na glória dEle. Não foi assim? Jesus não curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda, foi lá para curar só um homem que era paralítico, tinha centenas de paralíticos no lugar, mas Ele resolveu curar só um. Por que Ele não curou os outros? Tem coisas que você não entende. É Deus que sabe por que faz as coisas. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as não reveladas pertencem a Deus. Tem coisas que Deus não revelou para você, não revelou para mim, pertence a Ele. Ele que tem razões pelas quais toma determinadas atitudes, às vezes, que nós esperamos diferentes. E eu orei pela irmã, mas eu tinha quase que certeza que nós íamos perder a serva de Deus. Ora, quando você recebe quimioterapia, que tem uma metástase, que o médico vem, uma médica vem e diz: olha, não tem mais jeito, não pode se fazer mais nada, esgotou o recurso da medicina, a coisa que você passa a pensar, se Deus não agir, a pessoa vai para Deus. Mas todo mundo continuou orando. E sabe o que aconteceu? Deus deu a cura para ela. Vai você explicar. Não foi isso, irmão? Foi isso? Fica em pé só um instantinho para saber de que é que eu estou falando. Foi essa aí. Tá bonita, gordinha, corada. Amor de Deus, né, irmão? Olha, a dona Anabela desenganou. Os médicos da dona Anabela desenganaram. Mas Jesus disse: ainda não é a hora, eu vou glorificar o meu nome no que eu vou fazer na vida dela. E Jesus está sendo glorificado aqui agora, porque Ele agiu. Vocês estão entendendo? Deus faz. Comece a profetizar o melhor para a sua vida. Comece a profetizar o melhor para a sua família. No lugar de se revoltar, de murmurar, de reclamar, de criticar as pessoas que convivem com você, que não passaram por um processo de mudança, de transformação, comece a falar coisas boas a respeito delas. Diga glória a Deus. Ele pode ser a pior pessoa nas atitudes que você possa ter dentro de casa, mas encare ele e diga: eu profetizo que você é uma bênção e que vai servir o Deus Todo-Poderoso. Ele vai ficar brabo, vai pular, vai se revoltar, mas você está declarando no nome de Jesus, e Deus vai honrar e vai dar realmente, operar um milagre para que o nome dele seja glorificado. Por quem é que você está precisando profetizar nesta noite? É pela tua casa toda? Por tua família toda que você está precisando profetizar? Por que é que você está precisando profetizar nesta noite? Pela tua situação, para que melhore? Deus olhou para o Ezequiel e disse: Ezequiel, dá para fazer? Dá para profetizar? Esses ossos podem viver? Ele parou e disse, para não dizer: eu não acredito. Ele disse: não, é o Senhor que sabe, porque no fundo o coração dele não acreditava muito na possibilidade das coisas. Talvez você não está acreditando muito, ou possa achar tudo muito difícil, mas profetize, diga glória a Deus. Declare as palavras de bênção sobre essa situação e espere de Deus uma resposta. E você vai ver como o Deus da Bíblia, o Deus de Ezequiel, um homem que parecia tão excêntrico, tão diferente, tão difícil, mas que era o instrumento de Deus,
Esse é o mesmo Deus que pode fazer de você um instrumento para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família e profetizar sobre todas as situações secas, ressequidas, mortas da tua vida, da tua casa, da tua família. Você pode profetizar para que Deus dê vida, para que Deus dê restauração e mude a realidade das coisas. Use dessas prerrogativas ensinadas que nós aprendemos na palavra de Deus, coloque em prática e não duvide, não, acredite, faça isso com fé no coração, porque Deus tem um prazer de dar resposta das orações que você faz para Ele. Então nesta noite, nós estamos pregando isso exatamente nessa campanha da família do domingo, para que a tua casa seja um lugar de bênção. Comece a profetizar isso no nome de Jesus. Comece a profetizar: minha casa é abençoada, minha casa é abençoada, minha casa é um lugar de bênção. Comece a declarar essas coisas e deixa Deus agir, não deixa Deus esquecer. Profetiza sempre, fala com Ele: Senhor, eu creio na Tua palavra, e ore pelas situações difíceis que porventura você esteja vivendo, e espere de Deus a resposta, porque Ele é que opera milagres, amém? E que essas coisas possam acontecer, para que você tenha experiência sobrenatural com Deus, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Olha, você não imagina o quanto eu desejo que Deus tenha falado com você através dessa pregação, essa mensagem que você acabou de ouvir e de assistir. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se Deus de fato está falando com você, se as pregações feitas em nosso programa têm falado ao teu coração, têm te ajudado, entre em contato conosco. Nos mande uma mensagem de texto pelo celular. Nosso DDD é 98 e o telefone é 81 11 0198. Ou mande um e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com. Vou ter uma satisfação tremenda de poder conversar com você e poder continuar orando por você também. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que está me assistindo agora. Que a Tua bênção venha sobre essa vida, que os Teus milagres aconteçam na vida dessa pessoa. Todos os problemas, todas as dificuldades que porventura essa pessoa esteja enfrentando em sua vida, meu Pai, que essas dificuldades sejam repreendidas e que essa pessoa seja abençoada por Deus, sustentada por Deus e fortalecida pelo nosso Deus, no nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Amém? Muito bom poder ficar com você e até o próximo programa, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus e sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.